Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. O meu nome é Claudinei e semanalmente eu venho trazendo aqui assuntos muito importantes para os concursos voltados para o cargo de contador, mas eu sempre gosto de destacar que esses assuntos caem para outros cargos correlatos. E eu sempre dou exemplo de controlador interno, alguns cargos de nível superior também caem sobre temas orçamentários. Então, tudo que você vem acompanhando aqui no nosso canal, você vai conseguir aproveitar, claro, em principal no cargo de contador, mas você vai conseguir aproveitar esse estudo para outros cargos também. E para hoje, como você viu no nosso título da aula, nós vamos aprender mais sobre o CIAFIC, um tema muito importante. Ele cai com frequência nas provas e é muito importante não só para o concurso, mas para quando você começar a trabalhar, entender o que é o CIAFIC, para que ele serve e como ele funciona. Agora, seguindo a nossa tradicional apresentação, nós somos o CFC Academy e trabalhamos com exame de suficiência e concursos públicos. Eu gosto sempre de bater nessa tecla que, caso você já seja formado ou está nos últimos anos, nos últimos semestres em relação ao curso de Ciências Contábeis, você pode se preparar para o exame de suficiência. Lembrando que depois de formado, você precisa do seu CRC para poder atuar profissionalmente. Então, nós podemos te ajudar, nós temos o caminho que vai te ajudar na sua aprovação. Muitas pessoas relatam que fazem as provas mais de uma vez para conseguir a sua aprovação. Nós temos diversos exemplos aqui no CFC Academy de pessoas que, com o nosso método, de primeira conseguem a aprovação e também pessoas que optaram por outros cursos, não passaram e depois, quando chegaram aqui no CFC Academy, conseguiram a aprovação. Isso porque nós temos um método em relação aos estudos e o cronograma que vai proporcionar que você consiga bater o edital e consiga as questões necessárias para a sua aprovação. Lembrando que você não vai estudar todo o edital do exame de suficiência, até porque é um edital muito extenso, você vai focar em algumas matérias-chave, onde vai te proporcionar mais pontos e você vai ficar mais próximo da sua aprovação. Aqui na tela eu deixei o QR Code, lá você pode conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Então, além do método 3R, que é um método focado no exame de suficiência, nós temos também a comunidade do contador concursado. Lá você vai conhecer outras pessoas que também estão se preparando para os concursos específicos para o cargo de contador. Você vai conseguir trocar experiências, além do material de apoio, das aulas, e isso com toda certeza vai encurtar o seu caminho até a sua tão sonhada aprovação. Vale a pena conferir. E também finalizando em relação à questão dos nossos produtos, nós temos o CFC Questões. No CFC Questões, nós temos mais de 7.000 questões voltadas para o exame de suficiência e também para os concursos públicos. Lá você pode fazer simulados, fazer filtros por tópicos e assim, além de você acompanhar o seu desempenho, você pode priorizar um tema específico. Então, por exemplo, se você viu que está muito bem em contabilidade geral e tem alguma dificuldade em relação à contabilidade de custos, você pode separar questões só do tema de contabilidade de custos da banca FGV, que é a banca que aplica a prova do exame de suficiência, e aí você vai focar só nesse tópico, só nas questões dessa banca. Com isso, você vai fazer um estudo muito mais direcionado para aquilo que provavelmente vai cair no dia da sua prova. Então você já vai estar ali acompanhando a forma com que a banca pensa, a forma com que a banca elabora aquelas questões, e isso vai te evitar que tenha surpresa na hora da sua prova, facilitando também a sua aprovação. Então, eu recomendo, vale a pena você dar uma olhadinha nos nossos produtos, com certeza vão te ajudar em relação à sua aprovação. Agora, continuando, nossa aula hoje é em relação ao CIAFIC, e meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vou até voltar aqui a câmera, você pode ver aqui embaixo que o meu canal no YouTube está relacionado com o canal do CFC Academy, então você pode seguir, vai me ajudar muito em relação ao meu trabalho, e também você pode me encontrar no Instagram, também como Claudinei Concurso. Lá também você pode me seguir, eu compartilho diversos temas relacionados também aos concursos públicos, e você vai ajudar muito o meu trabalho. Agora, continuando aqui a nossa aula,
Inicialmente, o que é o CEAFIC? Ele veio por meio do decreto, aqui eu trouxe o número do decreto, 10.540, ele é de 5 de novembro de 2020. Esse foi o decreto que criou o CEAFIC. Porém, até ele começar a funcionar, foi dado um prazo para que os entes pudessem se organizar. E quando eu digo entes, eu falo em relação às prefeituras, às câmaras municipais, aos estados, por exemplo. Então aqui eu trouxe uma pequena amostra, um pequeno resumo em relação a essa lei. Caso você queira ver ela na íntegra, você pode procurar em relação ao site do Planalto pelo decreto 10.540 de novembro de 2020, você pode ver na íntegra. Mas você acompanhando essa aula até o final, tudo que você precisa saber em relação ao CEAFIC voltado para as provas de concurso, você vai conseguir. E caso você queira se aprofundar um pouco mais, você pode também. Então, o objetivo principal é estabelecer um padrão mínimo de qualidade obrigatório para o sistema integrado de execução orçamentária. Então, em resumo, acredito que na sua cidade você já deva ter notado que temos lá o Poder Executivo com a Prefeitura e temos também o Poder Legislativo com a Câmara Municipal. Quando nós falamos em sistema único e integrado de execução orçamentária, é um único sistema, ele vai designar, claro, aqueles lançamentos, aquelas receitas em relação à Câmara e em relação à Prefeitura. Mas em um único sistema vai ser mais fácil em relação a esse controle, tanto pelo Estado, tanto depois pela União, que consolida todas aquelas informações contábeis que são encaminhadas. Então esse sistema, ele é conhecido como forma única, que vai facilitar todo esse controle em relação à execução orçamentária dos entes. E aí, quando eu digo entes, prefeituras, câmaras, estados e por aí sim em diante. Agora, continuando aqui, os principais pontos do decreto. Aqui eu trouxe em relação aos pontos em relação a registrar de forma única e integrada, vou aqui destacar para vocês, mas é o que eu já falei em relação ao resumo anterior. Então, caso você tenha o hábito de fazer o material de apoio, fazer o resumo de próprio punho, você pode colocar aqui que o CEAFIC é de forma única e integrada todos os atos e fatos relacionados à execução orçamentária. E aqui tem o destaque executivo, legislativo e judiciário no âmbito do Estado. Agora trouxe um pouco das obrigatoriedades e vedações. Ele proíbe a existência de múltiplos sistemas isolados no mesmo ente. Garante a integração de outros sistemas de geração de informação em tempo real. Caso você já tenha acompanhado outras aulas e já viu a nossa aula de AFO que fala dos princípios orçamentários, você já deve ter visto o princípio da unidade e da anualidade. Lembrando, aproveitando esse tópico para fazer uma recordação em relação a esse princípio, quando nós falamos em anualidade, todas as despesas elas são de forma anual e os nossos balanços coincidem com o ano civil. Então, você vai pensar em exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aqui, em relação a esse resumo sobre o CEAFIC, ele bate nessa tecla que ele segue o princípio da anualidade e da unidade. Lembrando sobre o princípio da unidade, cada município, cada ente, ele deve ter apenas um único orçamento. Então, por exemplo, caso seja o seu caso, o caso do seu município, lá nós temos Câmara Municipal, Prefeitura, em alguns casos temos Fundo de Previdência, algumas autarquias. Dentro daquele único orçamento em relação àquele município, vai estar designado todas as receitas e despesas daqueles outros órgãos dentro do mesmo município. Então, não vai ser, por exemplo, um orçamento para a Câmara, um orçamento para a Prefeitura, um orçamento para o Instituto de Previdência. O orçamento ele é único e aí dentro desse orçamento vão ter ali as divisões para cada respectivo órgão. Então, ele segue o princípio da unidade e da anualidade. E um ponto positivo em relação ao CEAFIC é a transparência para a sociedade. Então, o acesso público e amplo em tempo real, via internet, a todas as informações e receitas e despesas, empenhos, liquidações, pagamentos, licitações, convênios beneficiários. Sempre lembrando que eles vão seguir aqui a LGPD,
a nossa lei de proteção de dados. Então, alguns casos sigilosos não vão estar abertos ao público. Um exemplo, caso você já esteja estudando para concurso, é em relação às licitações da parte de segurança. Então, vamos pegar um exemplo a nível nacional. Quando nós falamos em relação ao Exército, eles não vão divulgar tudo o que eles estão comprando, por exemplo, até para níveis de segurança. E foi um exemplo um pouco mais amplo, mas para que fique mais fácil o seu entendimento. Então, claro, tem aquelas coisas que precisam ser sigilosas, mas no demais é transparente ao público. Você pode, por exemplo, acessar agora e ver as compras da prefeitura onde você mora, do estado onde você mora. Ele é aberto ao público. E aqui eu trouxe um resumo final do que a gente viu em relação ao CEAFIC, uma parte um pouco mais conceitual. Lembrando que você pode pegar o número desse decreto e se aprofundar em relação a ele, ler ele por completo, porém, para o que a gente precisa para resolver a nossa bateria de questões, isso já vai te ajudar muito. Lembrando que a melhor forma que você tem para fixar o conteúdo é a hora das questões. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela tem 75 artigos. Você pode ter o hábito de ler essa lei com frequência, mas você vai de fato fixar cada artigo, cada conteúdo, conforme você for resolvendo questões, for resolvendo provas anteriores. Isso sim vai fazer aquele conhecimento ficar solidificado para você. Porque se você ler de forma muito passiva, vamos colocar assim, você não vai conseguir reter tudo que você precisa. Ou, por exemplo, se você ficar só assistindo a aula. Por isso que anteriormente eu falei, algumas pessoas pegam ali um material de apoio, fazem algumas anotações para fazer uma revisão posteriormente. É esse estudo um pouco mais ativo que vai te ajudar em relação a solidificar o conhecimento. Então sempre lembra de você ter o seu resumo, claro que um resumo de fácil entendimento, para que você consiga com frequência fazer a sua revisão, e isso vai te ajudando a desenvolver. E lembrando sempre de fazer questões, acompanhar o seu desempenho. Então, por exemplo, você faz ali uma prova anterior do concurso de contador da sua cidade, e aí você tirou 65%. Você não vai pegar aquilo de forma passiva, tirei 65%, vou fazer a próxima. Dentro daquele 65% de acerto, você vai ver aquilo que você acertou com certeza, aquilo que você acertou mais ainda estava com dúvida, aquilo que você errou, e se você errou porque não sabia, porque você nunca viu, ou se você já viu, por exemplo, e não se recordava na hora de resolver aquela questão. Então você tem que ter definido e na ponta da língua cada tema, cada tópico que você está bom, que você está ruim, que você tem que melhorar, que você tem que focar, e com isso você vai medindo ao longo do tempo e vai conseguindo avançar. Então, após algum tempo, você resolve a mesma prova ou uma prova do mesmo cargo, da mesma banca, mas que caiu para uma outra prefeitura. E aí você consegue avaliar. Bom, quando eu fiz a prova da minha cidade, eu tirei, por exemplo, 65%, que foi o exemplo que eu usei. 2 meses de estudo depois, eu consegui subir para 78%. Deixa eu analisar de novo. Esse 78%, eu acertei por causa do chute? Eu acertei com algum tipo de dúvida? Eu acertei essas questões com certeza? E das que eu errei? Eu errei algo que eu já estudei? Eu errei algo que eu ainda não tinha estudado? E tudo isso vai mostrando o caminho que você vai seguir. Claro que tudo isso leva tempo, eu dei um exemplo aqui de 2 meses, mas a curva de aprendizado vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 1 mês já vão ver um grande avanço. Tem outras pessoas que, por exemplo, com 4 meses, vão ver um avanço de forma um pouco mais lenta. Mas o importante é, se você manter a consistência, avanço você vai conseguir. Isso se refere muito, por exemplo, ao exame de suficiência. Quando você estava estudando para ele, caso agora você já tenha sido aprovado, você vê que ao longo do caminho, você vê o seu avanço. Você fazia 17 questões, 18 acertos, e agora você faz, por exemplo, 22, 23, ou já foi aprovado, quando foi aprovado, acertou mais de 30. Você vê ao longo do tempo esse seu avanço, e isso vai te motivando, e cada vez mais você vai querendo estudar, você vai querendo fazer outros concursos para se pôr à prova também, a todo aquele seu estudo. Então você tem que ver de uma forma um pouco mais ampla. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade, por exemplo, em exatas, matemática. Em alguns casos, ficam batendo apenas em uma questão. Isso não é de todo ruim, mas não vai fazer com que você avance de forma um pouco mais rápida, porque nós temos que analisar a prova como um todo. Então, geralmente, as provas caem português, matemática, informática, conhecimentos específicos. Dentro dos conhecimentos específicos,
Aí a gente tem contabilidade, contabilidade de custos, contabilidade pública, administração pública ou direito administrativo, dependendo do edital, e direito constitucional. Então, dentro dos conhecimentos específicos, é importante que você esteja bom em contabilidade, aquelas matérias que, em alguns casos, são peso 2 ou que tem mais questões, mas não vai negligenciar todo o resto. E, como exemplo que eu ia citar em relação à matemática, não é porque você tem uma dificuldade em matemática que você vai estudar só matemática. Tem outras matérias que são importantes também e podem te ajudar na sua aprovação. Você tem que estar razoavelmente bom em tudo e você vai acabar se destacando uma matéria ou outra. Agora você pode se recordar do tempo da sua faculdade. Com toda certeza, tinha matérias que você tinha um nível de aprendizado, uma curva de aprendizado um pouco mais rápida, que você se destacava em relação a outros alunos. Tinha aquelas que você tinha um pouco mais de dificuldade, acabava ficando para trás. Isso é natural para todo mundo. O importante é você identificar quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças, e assim você vai poder fazer uma distribuição do tempo um pouco melhor, porque o tempo é finito para todos. Então, em alguns casos, você está estudando agora depois de um dia cansativo de trabalho, por exemplo. Se você já tem definido o que você está bom e o que você está ruim, se a sua prova está se aproximando, aquilo que você está bom, você pode só focar em revisões e diminuir um pouco o tempo de estudo e focar naquilo que você ainda tem uma margem maior para melhorar. Então, quando você começa a fazer essas análises, isso vai te deixar mais próximo da sua aprovação. Agora nós vamos começar a nossa bateria de questões em relação ao CIAFIC. E eu sempre gosto de bater nessa tecla que, caso você esteja começando agora, pela primeira vez sobre o tema, pode pausar o vídeo, tenta responder antes de mim, depois você vê o porquê acertou, ou porquê errou, e com isso você vai se desenvolvendo. Então vamos iniciar agora a nossa bateria de questões. Primeira questão, nós temos aqui da banca FGV, caiu para o cargo de auditor de controle externo para o Tribunal de Contas, especialidade Contabilidade. De acordo com o manual CIAF, a lista de itens integrada ao empenho, com a migração do empenho para o CIAF Web, deixando de existir, com uma entidade desassociada do empenho, assinale a opção que indica as informações que compõem a lista de itens que são preenchidas automaticamente pelo sistema. Então aqui é algo um pouco mais específico, mas nós podemos tentar resolver por eliminação. E eu sempre bato nessa tecla. Caso você não saiba exatamente qual é a resposta, no mínimo você consegue eliminar uma ou duas alternativas. E no pior dos cenários, é melhor você chutar entre duas, entre três, do que entre as 5. Então, por exemplo, operação e data faz sentido. Valor unitário e quantidade. C. Subelemento e valor unitário. D. Sequencial dos itens e quantidade. E E. Descrição dos itens, do item e natureza da despesa. Nesse caso, nós já poderíamos eliminar a alternativa B, porque esses detalhes nós que colocamos. Então, B, C e D podemos eliminar. E aqui, no pior dos cenários, nós ficaríamos em dúvida, por exemplo, entre a E e a alternativa A. Mas para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa A, operação e data. Próxima questão. Questão do ano de 2025, caiu para o cargo de analista, para a especialidade técnico-administrativo 2. E foi para o concurso da Faysport. Os sistemas de informações são ferramentas fundamentais para a administração financeira e orçamentária, pois auxiliam no planejamento, execução e controle dos recursos públicos. Assinale a alternativa correspondente ao sistema que integra e controla a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, permitindo o registro, acompanhamento e consolidação das informações contábeis
e fiscais em tempo real. Então aqui nós temos CINP, CIAF, E-Social, Sigov e Ciplan. Como nós já vimos em relação ao sistema de informações da administração financeira, o sistema de controle, o E-Social nós já podemos descartar logo de cara. E aqui o nosso gabarito para essa questão é a alternativa B, CIAF. Então, inicialmente eu trouxe ali algumas questões um pouco mais simples, um pouco mais conceituais, mas a tendência, conforme nós vamos fazendo a questão, o nível de dificuldade vai aumentando um pouco. Mas para que você entenda em relação ao que é sistema de informações integradas e controle focado na execução orçamentária. Então aqui a próxima questão foi da banca Facet, ano de 2025, e caiu para o cargo de contador da Prefeitura de Pedro Velho. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF, é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da União. E aqui eles têm o número do decreto, mas lembrando que esse decreto é antigo, porque agora nós estamos no 10.540 de 2020. Qual é a principal função do CIAF? E lembrando, a nível de curiosidade, que o CIAFIC seria uma evolução em relação ao CIAF, porque ele tem a parte das questões de controle. Mas isso é apenas a nível de curiosidade. Agora as alternativas. Controlar o fluxo de caixa das empresas públicas. B. Emitir pareceres sobre contas governamentais. Então, em relação a controlar o fluxo de caixa, não é o objetivo do CIAF, nós já poderíamos eliminar isso aqui. E sobre emitir pareceres sobre as contas governamentais. Quem emite os pareceres são os tribunais de contas, os auditores dos tribunais de contas. Então, também a alternativa B não é correta. Letra C. Elaborar automaticamente o orçamento público. Então, esse automaticamente aqui chamou a atenção. Nós já podemos desconsiderar a alternativa. A alternativa D. Integrar informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União. E a alternativa E. Gerenciar os contratos de licitação das entidades públicas. Em relação aos sistemas, pode até ser que coloque alguma coisa sobre licitações, em relação aos contratos, por exemplo, mas não faria sentido ser a principal função. A principal função e a alternativa correta é a alternativa D, integrar informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União. Esse é o nosso gabarito. Alternativa D. Então, gabarito letra D. Agora, a próxima questão, Instituto Consulplan, no ano de 2024, caiu também para o cargo de contador
para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes. Tendo em vista a Secretaria do Tesouro Nacional, não é objetivo do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF. Alternativa A, permitir o registro contábil dos balancetes dos estados e dos municípios em suas supervisionadas. B, permitir o controle da dívida interna e externa, bem como os controles das transferências negociadas. C, promover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública. D, orientar o crescimento e desenvolvimento urbano de toda a cidade, buscando melhorar a qualidade de vida da população, reduzir as desigualdades socioeconômicas e tornar as cidades mais inclusivas, justas e ambientalmente equilibradas. Vou deixar um tempo para vocês resolverem essa questão, lembrando que vocês podem pausar o vídeo, tentem responder antes de mim e depois vocês vão conferindo, tentem entender o porquê acertou, porquê errou, quais são as suas dúvidas nesse tópico e não só nessa aula. Sempre que você for resolver alguma questão, você pode utilizar das alternativas para fazer uma breve revisão, principalmente quando nós estamos fazendo questões teóricas, como por exemplo direito, contabilidade, algo desse tipo, você consegue utilizar as alternativas para fazer uma revisão. Isso já não se aplica, por exemplo, em matemática ou algumas questões de raciocínio lógico. Então, você pode perceber que cada matéria tem o seu jeito de estudar. Cada matéria você vai estar pegando ali algumas sacadas que vão fazer você desenvolver em relação ao seu estudo. Agora aqui, para essa questão do Instituto Consulplan, o nosso gabarito e também a alternativa mais completa, acredito que você também chegou na resposta, letra D de dado. Orientar o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade, buscando melhorar a qualidade de vida da população, reduzir as desigualdades socioeconômicas e tornar as cidades mais inclusivas, justas e ambientalmente equilibradas. Então aqui nós percebemos que é a resposta mais completa em relação ao sistema. Então, gabarito letra D. Agora, a próxima questão, banca FGV, caiu numa prova do ano de 2024 para a Câmara dos Deputados. E acredito que, caso você esteja vendo essa aula logo na estreia, você já deve ter percebido que a Câmara dos Deputados está com o edital aberto e outros que vão vir também para repor os cargos vagos. Então é uma grande oportunidade, caso você já esteja num nível um pouco mais avançado ou já mora aí na região de Brasília, vale muito a pena você fazer essa prova. Claro que é uma prova de nível um pouco mais elevado, mas toda a prova é bem-vinda em relação à questão do amadurecimento e dessa competitividade que você vai pegando experiência ao longo do tempo. Agora, continuando aqui, caiu para o cargo de analista legislativo, especialidade consultor de orçamento e fiscalização financeira. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, agora nós vamos analisar as alternativas. Alternativa A, o sistema informatizado que suporta os processos de planejamento e orçamento do governo federal. B, um sistema de abrangência nacional criado com a missão de integrar todas as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. C, um sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União por meio de terminais instalados em todo o território nacional. D, um sistema baseado em um modelo conceitual e sistêmico que organiza as informações de custos recebidas dos sistemas estruturantes de governo, especialmente os de informações financeiras. E um sistema
Alternativa E, um sistema estruturante de atividades de desenvolvimento organizacional das entidades do Poder Executivo Federal, apoiado na construção de espaços de articulação entre dirigentes e técnicos do órgão, com atuação em temas de gestão. Então aqui a gente pode ver que essa questão já foi um pouco mais aprofundada. E um outro tema que eu sempre bato nessa tecla é em relação aos tópicos. Então, você tem que entender qual é aquele cargo que você vai estar disputando. Por exemplo, um cargo de contador da prefeitura, teoricamente a prova vai ser um pouco mais simples do que, por exemplo, um contador da Polícia Federal, um contador da Câmara dos Deputados. Então, isso também interfere muito para qual ente você está ali se candidatando, fazendo a prova. Então, um tópico relativamente simples pode ser cobrado de uma forma um pouco mais difícil por aquela banca. E o inverso também acontece. Nós vemos ali uns temas um pouco mais complexos que são cobrados de uma forma um pouco mais simples quando nós vemos algumas provas a nível de prefeitura. Por exemplo, existe essa hierarquia em relação aos concursos. Claro, um cargo que paga muito mais, acima de 30 mil, claro que a prova vai ser bem mais difícil com o que paga 5 mil. Porém, com o passar do tempo, você vai ver alguns detalhes em relação a, geralmente, o poder legislativo, a prova é um pouquinho mais difícil do executivo e alguns detalhes assim que acontecem com frequência. Agora, sobre essa questão, o nosso gabarito, a alternativa correta é a letra C, o sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, por meio de terminais instalados em todo o território nacional. Agora, Banca FGV, ano de 2024, cargo de analista legislativo, especialidade consultor legislativo. Sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira, as seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma. Então, esse é um outro ponto que nós temos que focar muito e diversas pessoas acabam caindo nessa pegadinha. É quando a questão traz o exceto. Nós temos que procurar aqui a alternativa errada. Vou até destacar aqui. Nós temos que procurar a alternativa errada. Em alguns casos, por pressa ou ansiedade, nós sabemos a resposta e às vezes acabamos perdendo uma questão que lá na frente aquela pontuação vai fazer falta. Então, sempre leia o comando da questão com tranquilidade, leia o comando da questão até o final. Diversas vezes você lê metade do comando da questão, acha que está perguntando é uma coisa, e quando você vai ver, era uma outra e perdeu uma questão por bobeira. Isso acontece com muita frequência, então muito cuidado. Aqui nós vamos procurar a alternativa errada. Então vamos analisar. Alternativa A, auxilia a gestão da dívida pública. Um sistema integrado auxilia a gestão da dívida? Sim, um sistema auxilia. Então, o que geralmente nós fazemos como estamos com pressa? Não nos atentamos que o comando da questão pede a exceção, vemos que a alternativa A está correta, marcamos como correta e vamos para a próxima questão. E aí, perdemos a pontuação. Isso acontece com muita frequência. Então, em alguns casos, você lendo a sua prova com atenção, os comandos das questões com atenção, você vai conseguir diversos pontos. Provavelmente, se você já fez algum concurso que tenha matérias de direito, em alguns casos você não precisa ser muito aprofundado para conseguir, no mínimo, eliminar aquelas alternativas que não fazem sentido nenhum. Apenas utilizando a calma, o bom senso, você consegue já guiando ali para um chute um pouco mais certo. Claro que o ideal é que você saiba as respostas, mas no pior dos cenários, você consegue eliminar as alternativas apenas com a calma.
Então, a alternativa A está correta, já não é o nosso gabarito. B. Permite integrar e compatibilizar as informações no âmbito do governo federal. Então, um sistema integrado permite isso? Sim. Então, também, afirmativa correta. Não é o nosso gabarito. C. Promove a segurança, a tempestividade das informações obtidas por intermédio da contabilidade aplicada à administração pública. Então, aqui, ó, tempestividade. É a característica da informação contábil, nós já vimos isso até para o exame de suficiência. Então, também, alternativa correta. D. É um sistema de informações descentralizadas e customizáveis. Esse customizáveis aqui chamou atenção. Alternativa E. Viabiliza a integração e compatibilização das informações no âmbito do governo federal. Então, entre essas 5 alternativas, qual é aquela que me chamou a atenção? Qual é aquela que faz menos sentido? E provavelmente é a exceção que nós vamos marcar aqui. É a alternativa E, em relação a informações customizáveis. Então, nosso gabarito, nossa alternativa para essa questão, alternativa D. Próxima questão, para Auditor Federal de Finanças e Controle, STN, para a especialidade Tecnologia da Informação, Operação e Infraestrutura. Lembrando que foi a banca FGV e essa prova foi para o concurso do ano de 2024. Antes disso, voltando aqui a câmera para a gente, acredito eu que você já deve ter percebido que o mesmo tema, nós vamos fazendo aqui aquela escadinha em relação à dificuldade. Agora nós também estamos falando sobre o sistema integrado de gestão orçamentária, porém nós podemos perceber que quando falamos de cargos de auditor, por exemplo, nesse caso, Secretaria de Finanças, o caso anterior falamos também sobre a Câmara dos Deputados, já é uma questão um pouco mais elaborada. Então, em alguns casos, mesmo sabendo o conteúdo, ainda temos que tomar cuidado para não cair numa pegadinha, acabar não perdendo esse tipo de questão. E isso, com o passar do tempo, eu acredito que você vai pegando esse feeling em relação à análise da prova, das questões, e algo que eu sempre dou essa dica para todos que estão estudando para concurso, nenhuma prova, nem essa mesmo de auditor de finanças e controle, é feita 100% de questões difíceis. Mesmo uma prova de auditor tem questões fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Claro que uma questão fácil para um cargo de auditor pode ser, por exemplo, uma questão mediana para um cargo de prefeitura. Porém, você consegue ver essa diferença e isso te ajuda bastante. Então, você bateu o olho na questão, você sabe se você vai demorar muito para resolver ela, caso seja, por exemplo, no de exatas, se você sabe o conteúdo, quais são as pegadinhas, por exemplo, e isso você vai ganhando tanto agilidade para resolver a sua prova, como também experiência para não cair nas pegadinhas da banca, que geralmente as bancas repetem as pegadinhas e com isso você vai se desenvolvendo. Então, lembra, sempre preste essa atenção e saiba analisar prova para prova. Agora vamos continuar aqui, lembrando essa prova para auditor de finanças e controle da STN. No contexto dos sistemas públicos de informação, especialmente o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, e o Tesouro Direto, assinale a alternativa correta. Então aqui nós estamos procurando a alternativa correta. Alternativa A. O SIAF é uma plataforma de negociação de títulos públicos federais para pessoas físicas, enquanto o Tesouro Direto é um sistema responsável pela administração financeira do governo federal. Aqui ele inverteu o conceito dos dois temas. Então, inverteram o conceito. A alternativa A está descartada. B. Tanto o SIAF quanto o Tesouro Direto são sistemas exclusivos para o registro e o controle das operações financeiras internacionais do governo brasileiro. O SIAF é o sistema utilizado para registro, acompanhamento e o controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal.
enquanto o Tesouro Direto permite a compra e a venda de títulos públicos federais por pessoas físicas. D. O Tesouro Direto é um subsistema do CIAF utilizado especificamente para a gestão de dívidas públicas municipais e estaduais. E ambos, CIAF e Tesouro Direto, são plataformas de e-commerce do governo federal brasileiro, voltadas exclusivamente para a comercialização de produtos e serviços financeiros. Então, ao contrário daquela questão anterior que nós procuramos a alternativa errada, agora nós estamos procurando a alternativa correta. E aquela que mais responde o nosso comando da questão é a alternativa C, de casa. O CIAF é o sistema utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal, enquanto o Tesouro Direto permite a compra e a venda de títulos públicos federais por pessoas físicas. Então, nosso gabarito aqui, letra C. Próxima questão. IBFC, ano de 2024, analista judiciário, TRF da 5ª Região, especialidade administrativa. Aqui temos a lacuna, consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial e contábil do governo federal. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Alternativa A, CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. B, STN, Secretaria do Tesouro Nacional. C, FMI, Fundo Monetário Internacional. E D, SFN, Sistema Financeiro Nacional. Essa aqui foi tranquila. Nosso gabarito letra A, CIAF. Essa foi uma questão tranquila e, como nós vimos, caiu para um concurso federal, analista judiciário. Então, mesmo um concurso de alto nível, um concurso difícil, com uma ótima remuneração inicial, também a prova tem questões bem simples. Agora, Banca IBFC, ano de 2024, especialidade contador, Prefeitura, Feira de Santana. Nas alternativas abaixo, constam alguns dos principais objetivos do CIAF, exceto, então olha a gente procurando aqui o exceto novamente. A. Permitir o registro contábil dos balancetes dos estados e municípios. B. Proporcionar a transferência dos gastos do governo federal. C. Promover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública. E D. Atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Então, principais objetivos do CIAF. A alternativa D, que nós estamos procurando, lembra? A alternativa errada vai ser atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Quando nós falamos em relação a despesas, nós falamos em relação a créditos adicionais, eles tentaram confundir um pouco esses dois conceitos. Então, nosso gabarito aqui, letra D. Agora, próxima questão. Banca IDIB, ano de 2024, caiu para o cargo de contador da Prefeitura de Machado. O CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, desempenha um papel crucial na gestão orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública federal, sendo utilizado para assegurar a transparência e a eficiência na utilização dos recursos públicos. Além das suas funções principais, o CIAF também é responsável por integrar informações de diferentes órgãos e entidades, considerando os múltiplos objetivos e funcionalidades do CIAF. Assinale a alternativa correta. Então aqui nós vamos procurar a alternativa correta.
Alternativa A. O CIAF limita-se à execução orçamentária e financeira, sem incluir funcionalidades para programação financeira ou controle da dívida pública, que são gerenciados por sistemas especializados fora do CIAF. B. O CIAF proporciona padronização dos métodos e rotinas de trabalho, sem retirar a autonomia do gestor público, o que permite que o sistema seja flexível o suficiente para atender às diferentes necessidades dos órgãos executores. C. O CIAF é utilizado exclusivamente pelos órgãos centrais de controle interno, sendo inacessível para outros níveis de administração pública, como órgãos setoriais e seccionais, que utilizam sistemas descentralizados e independentes para suas operações. E D. O CIAF permite o registro contábil e o controle diário das operações financeiras apenas do governo federal, excluindo qualquer integração com balancetes de estados, municípios ou outras entidades supervisionadas que devem utilizar sistemas específicos como o CIAFEM. Então, nossa alternativa que mais é completa e responde o comando da questão é a alternativa C de casa. CIAF é utilizado exclusivamente pelos órgãos centrais de controle interno, sendo acessível para outros níveis da administração pública, como órgãos setoriais, seccionais, e utilizam sistemas descentralizados e independentes para suas operações. Então, gabarito, letra C de casa. Agora, banca IDECAM, uma banca tradicional, ano de 2024, caiu para o cargo de contador PB Saúde. Em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF, é correto afirmar que ele é um. Alternativa A. Sistema que mantém utilizado o cadastro oficial dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. B. Sistema que coordena e administra as empresas estatais, por meio do qual é possível obter acesso aos relatórios financeiros de gestão de tais entidades. C. Sistema por meio do qual é possível fazer compra e venda de títulos públicos da União. Aqui a alternativa C a gente já pode eliminar logo de cara. D. Sistema informatizado que processa e controla por meio de terminais instalados em todo o território nacional a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da administração pública, direta, federal e indireta. E a alternativa E. Sistema de gestão de informação governamental que possibilita o uso por diversos usuários, simultaneamente promovendo o acesso à informação sobre a administração pública, sendo usado para atendimento do princípio da transparência e publicidade. Então, para essa questão, nosso gabarito é letra D. Agora, próxima questão, Banca IADES, ano de 2024, caiu para o cargo de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, especialidade contador. A gestão contábil do governo do Distrito Federal conta com o suporte do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil, do Sistema Integrado de Gestão Governamental, sabendo que a execução dos atos e dos fatos contábeis é realizada por meio de documentos de entrada de dados, como, por exemplo, a nota de empenho, é correto afirmar que este documento é utilizado para a alternativa A. Registro de liquidações de despesas, apropriações e obrigações de outros. B. Pagamento de credores. E deve ter como favorecido o credor do empenho, exceto as retenções. C. Registrar a contenção orçamentária efetuada pela unidade gestora nas dotações fixadas na Lei Orçamentária Anual e em suas alterações.
D. Registrar o comprometimento da despesa orçamentária obedecido aos limites legais, bem como os casos em que se faça necessário reforço e anulação desse compromisso. Alternativa E. Abertura orçamentária com base na LOA aprovada, bem como a inclusão dos créditos nela não considerados. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Essa já é um pouquinho mais tranquila em relação às questões anteriores. Eu acabei pegando muitas questões de auditor, mas é interessante para vocês também se testarem, fazerem algumas questões um pouco mais difíceis. Claro que eu fui intercalando entre algumas questões de prefeitura, algumas questões de auditor, mas para essa questão, nosso gabarito letra B é o nosso gabarito que melhor responde o comando da questão. Então, letra D de dado. E agora a nossa próxima questão, banca Gualimp, ano de 2023, cargo de contador, foi para a prefeitura de Bomprev. Acredito que esse seja o nome do órgão. Bomprev. O CIAF tem como objetivo A. Proporcionar o sigilo dos gastos do governo. B. Obter desconto na fonte de impostos no momento do pagamento. Já é recolhido o imposto devido. C. Fim da multiplicidade de contas bancárias. E D. Permitir o controle da dívida interna e externa, bem como das transferências negociadas. Então essa estava tranquila, né? Nosso gabarito, letra D. Próxima questão também da banca Gualimp para o cargo de contador, mas aí caiu para a prefeitura de Carmo. Foi no ano de 2022. O Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, do governo federal, é o instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Esse sistema trouxe vantagens para a administração pública, pois proporciona o detalhamento total dos gastos públicos. Assinale a vantagem que esta ferramenta trouxe de grande significado para a administração pública. Alternativa A, auditoria. B, orçamento. C, transparência. E D, registro em tempo real. Aqui nós temos uma pegadinha. Embora sim, nós vimos lá no início da aula em relação ao registro em tempo real, isso é um benefício. Esse não é o nosso gabarito. Aqui eles querem saber em relação à vantagem. A principal vantagem é a transparência em relação à execução do orçamento. Essa é a principal vantagem. Transparência. Então, o nosso gabarito é a letra C. E por hoje, nós finalizamos a nossa bateria de questões. Eu espero que eu possa ter te ajudado em relação a esse tema do CIAF. Espero que você esteja acompanhando nossas outras aulas, lembrando que nós já temos aulas de raciocínio lógico, aulas de contabilidade pública, de administração financeira, e elas são muito positivas para a sua jornada, com toda certeza vão ajudar a sua aprovação. Lembrando também que nós temos aulas às segundas-feiras com o professor Felipe, e lá ele fala de contabilidade geral, contabilidade de custos, que são os principais temas dos cargos de contador, e também temos a terça-feira aulas com a Yasmin, que ela fala sobre português, é a principal matéria em relação ao número de questões. Qualquer concurso que você fizer vai cair português, e português vai ser a matéria que mais tem questões. Em alguns casos, no máximo, matemática empata com português ali em relação ao número de questões. Mas português, se você estiver afiado também, vai te ajudar muito na sua aprovação. E em alguns casos, alguns editais, é até o primeiro critério de desempate. Aí vai depender de banca para banca. Algumas bancas optam pelos conhecimentos específicos e outras bancas optam por português ser o desempate. Então, é muito importante também que você esteja afiado no seu português, claro, não abrindo mão das outras matérias, como informática e direito, como nós já estamos
cansados de saber. Mas por hoje é só, eu espero que eu tenha te ajudado. Deixa aqui o seu comentário, o que você está achando da aula, o que você acha que eu posso melhorar em relação às minhas aulas. É sempre bem-vindo o feedback, estamos aqui sempre abertos às opiniões para poder melhorar também para vocês os nossos conteúdos. Então, desejo para vocês boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.